Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal e vamos à notícia. A situação política no Brasil e nos Estados Unidos está tomando rumos que ninguém imaginava há alguns anos. A reviravolta é impressionante e traz questões que podem alterar os destinos de dois dos maiores nomes da política internacional, Jair Bolsonaro e Donald Trump. O que era visto como o fim de uma carreira política para ambos, agora está ganhando contornos de uma possível reviravolta, com o apoio de aliados poderosos e intervenções externas que podem mudar tudo. A notícia que acabamos de receber deixou muita gente surpresa. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que estava inelegível até 2030, pode sim voltar a disputar as eleições presidenciais de 2026. E o melhor de tudo, ele não está sozinho nessa caminhada. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está de olho no Brasil e promete mover algumas peças para ajudar Bolsonaro a reverter seu destino político, ao lado de outro nome de peso, Elon Musk, o bilionário dono do Twitter. Mas como isso seria possível? De acordo com informações publicadas pela Veja, os apoiadores de Bolsonaro no Brasil acreditam que, com a ajuda de Trump, o ex-presidente poderia reverter as acusações e processos criminais que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal, STF. Eles apostam na possibilidade de uma anistia, o que abriria as portas para Bolsonaro voltar a se candidatar em 2026. Mas claro, a situação não é simples e envolve uma série de fatores e jogadas políticas internas e externas. Bolsonaro, que foi indiciado em 3 inquéritos e enfrentava a proibição de concorrer até 2030, teria sua elegibilidade de volta, caso o cenário atual se concretize. Aliados do ex-presidente acreditam que a chave para essa reviravolta está no apoio de Trump, que já demonstrou interesse em intervir na política brasileira, como parte de um movimento mais amplo contra o que consideram uma ameaça à democracia. Trump e sua influência no Brasil. Trump, que assumirá a presidência dos Estados Unidos novamente no próximo ano, após uma reviravolta em sua própria carreira política, já demonstrou que está disposto a interferir diretamente na política de outros países. O ex-presidente dos Estados Unidos, que foi derrotado por Joe Biden nas eleições de 2020 e passou por uma série de investigações e acusações após deixar o cargo, agora se vê como uma figura de resistência. O seu apoio a Bolsonaro pode ser a chave para mudar o rumo da política no Brasil, segundo seus aliados. Ao que tudo indica, Trump e seus principais aliados políticos acreditam que Bolsonaro pode ter um destino similar ao dele, um retorno triunfante, assim como Trump fez ao vencer novamente as eleições americanas após ser dado como fora do jogo. Ele promete usar sua influência para alterar a situação no Brasil e permitir que Bolsonaro volte à cena política. E o nome de Elon Musk entra nesse contexto como um possível apoio econômico e tecnológico, já que o bilionário tem se mostrado cada vez mais alinhado com posições conservadoras e com uma visão de liberdade de expressão que se opõe diretamente a figuras como o ministro Alexandre de Moraes do STF. A intervenção americana e o STF. O que está em jogo? O ponto central de toda essa trama é o Supremo Tribunal Federal, STF, que foi alvo de duras críticas por parte de Bolsonaro durante seus anos de governo. O STF, que tem se mostrado firme na aplicação da justiça em casos envolvendo o ex-presidente, agora pode ser pressionado por uma intervenção externa. Segundo informações de aliados de Bolsonaro, Trump estaria disposto a tomar medidas drásticas para pressionar a Corte brasileira. Entre as ações que estariam sendo discutidas estão sanções econômicas contra empresas brasileiras e até o congelamento de contas de autoridades brasileiras no exterior. Essas ações seriam uma maneira de o governo dos Estados Unidos mostrar seu apoio a Bolsonaro e, ao mesmo tempo, pressionar o STF a rever suas decisões. Um assessor próximo de Bolsonaro afirmou que Trump estaria disposto a cancelar os vistos de todos os ministros do STF, argumentando que eles estariam contribuindo para a desordem democrática no Brasil. Esse movimento seria apenas a primeira etapa de uma estratégia que poderia incluir ainda mais pressões econômicas e políticas. No cenário mais radical,
o governo americano também poderia exigir o congelamento de ativos financeiros de autoridades brasileiras no exterior, o que colocaria ainda mais pressão sobre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa possibilidade já foi discutida publicamente por figuras próximas de Bolsonaro, como o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem afirmado que mudanças drásticas estão por vir. Lula e o desespero no Planalto. Do lado oposto dessa disputa está o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que se vê em uma posição de vulnerabilidade diante dessas ameaças. As ações de Trump e Musk não estão sendo vistas com bons olhos no Planalto, e a ameaça de uma possível intervenção externa na política brasileira tem gerado preocupações tanto em Brasília quanto entre os aliados de Lula. A esquerda, por sua vez, vê essa movimentação com desconfiança, temendo que o Brasil seja cada vez mais pressionado a adotar uma agenda política alinhada aos interesses de figuras como Trump e Musk. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que tem sido uma das principais barreiras para as ações de Bolsonaro, também está em uma posição difícil, já que é constantemente atacado por aliados do ex-presidente e agora enfrenta a possibilidade de sofrer pressões internacionais. O papel de Elon Musk e o Twitter, a relação de Elon Musk com o Brasil, também está sendo observada com muita atenção. Musk, que se tornou uma figura central nas discussões sobre liberdade de expressão, especialmente depois de sua compra do Twitter, tem uma postura bastante alinhada com as críticas de Bolsonaro ao STF e à mídia tradicional. Musk e Moraes já protagonizaram uma queda de braço no passado, quando o Twitter foi temporariamente suspenso no Brasil por não cumprir as determinações do Supremo. Esse episódio foi um indicativo de que as relações entre o bilionário e o sistema judicial brasileiro podem se tornar ainda mais tensas, principalmente se a intervenção americana no Brasil se concretizar. Conclusão: o que está em jogo para o futuro do Brasil? Se tudo isso se concretizar, o Brasil pode vivenciar uma reviravolta política sem precedentes. O cenário que parecia consolidado, com Bolsonaro fora da política e o STF firme em suas decisões, agora se vê desafiado por uma combinação de pressões internas e externas que podem mudar o rumo da história do país. A interferência de Donald Trump, a postura de Elon Musk e a resistência do STF formam um complexo jogo político que, se continuar a se desenrolar, pode alterar a democracia brasileira de formas que ainda não conseguimos prever completamente. Fiquem atentos, porque essa história está longe de terminar e, com certeza, ainda teremos muitos capítulos interessantes pela frente. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.